É só o Senhor, Pai. É só o Senhor mesmo em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Cada uma das famílias aqui representadas, que o Senhor esteja com cada um deles, os que estão a caminho, que o Senhor venha estar presente também, Pai, na vida deles, no nome de Jesus. Amém. Alguns dos nossos avisos. No dia 22, 23 e 24 de setembro, nós vamos estar realizando o congresso da nossa MCM. Nós vamos estar comemorando 24 anos da nossa MCM, e nós teremos uma festa, bem grandiosa para engrandecer o nosso Deus. O nosso tema é Levanta-te e Resplandece, e nós vamos estar aqui reunidos com louvores, com outras igrejas, para louvar e agradecer por esses 24 anos e engrandecer o nome do nosso Deus. Dia 30 de setembro nós teremos uma reunião, um encontro com os jovens. Eu quero aproveitar e pedir que os irmãos orem, pelos nossos jovens, que Deus possa estar trazendo-os de volta, e que eles possam procurar encontrar Jesus, trazer esses jovens de volta, porque nós sentimos que os nossos jovens deu uma debandada, com a saída do pastor, mas eu creio no poder do nosso Deus, que em breve eles vão estar de volta. E aqueles que foram para outras igrejas, que Deus possa estar usando eles onde eles estiverem. E aqueles que estão afastados, não estão indo em lugar nenhum, irmãos, se você puder, se você tiver contato, entre em contato, chame, tente conversar com eles, porque nós sabemos que não é fácil, E hoje o mundo está aí oferecendo muitas coisas, mas que Deus possa estar abençoando e cuidando dos nossos jovens. O açúcar da Cristolândia, irmãos, traga o seu açúcar, o seu quilo, lembre-se de trazer o seu quilo. Eu sei que está muito difícil, mas no mês passado nós não conseguimos alcançar a nossa meta. Irmãos, a nossa meta é 120 quilos todos os meses. Eles contam com este açúcar, porque é importante para eles. Eles tomam muito café, eles largam o vício das drogas, mas eles tomam muito café e é necessário isso para eles. Então, irmãos, aqueles que puderem colaborar, tragam. Se você não pode trazer 5 quilos, traga 1 quilo, traga 2 quilos, que nós possamos pelo menos enviar pelo menos a metade de tudo que nós enviamos todos os meses, Então não esqueçam. Também 1 quilo, irmãos, que é 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café. Os irmãos que puderem, tragam para nós completarmos as nossas cestas. Irmãos, eu sei que sal é importante, tá? Eu sei, é muito importante o sal. Mas nós já temos sal suficiente. Traga alimento, que as pessoas precisam. Nós temos muitas famílias que veio do norte. Traga 1 quilo de farinha. Se você não puder trazer uma outra coisa, traga 1 quilo de farinha, 1 quilo de fubá. Mas não traga só sal, irmão? E a gente não vive só de sal. Vamos abrir nossas Bíblias, Vamos fazer a nossa leitura bíblica no livro de Salmos 147. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou ler os versículos pares, ímpares, e os irmãos lerão os versículos pares. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável e decoroso, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel.
exatas as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor, grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Vamos todos ler juntos o versículo 5? Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Eu creio que o nosso Deus é poderoso, e eu creio que, como o versículo diz, né? Grande, o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Aqueles que estão dispersos, né, da nossa igreja nesse momento. Nós não sabemos o que se passa no seu coração, mas que Deus possa dar entendimento de tudo que está acontecendo e que Deus traga eles de volta, né? Então nós precisamos orar e esperar no Senhor por este momento. Querigma. Colocar de pé para louvar o Senhor. O primeiro louvor que nós vamos entoar chama-se Quero Louvar-te. Guilherme, por que você quer louvar o Senhor?
fazer a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas. Eu estou sentindo no coração, eu vou fazer o que eu estou sentindo. Antes de nós iniciarmos o segundo louvor, eu vou pedir que o pastor esteja orando. O pastor vai fazer uma oração antes do segundo louvor. Deus de amor, graça e misericórdia, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por quem Tu és, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Colocamos-nos diante de Ti, ó Pai, pedindo ao Senhor, ó Deus, que continue abençoando a vida do Teu povo, ó Pai, a vida da Tua igreja, ó Deus. Que tudo que fizermos, Senhor, seja o nosso foco, Pai, sempre Te louvar, Senhor, sempre adorar a Ti, ó Deus. Oramos gratos ao Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Preciso do teu
O
Nós te glorificamos por este momento em que estamos reunidos em teu nome, prestando este culto a ti. E queremos, ó Pai, te suplicar que a tua palavra ela seja gravada em nossos corações. Amém. E ela possa nortear o nosso viver a cada dia. Te damos graças porque aqui temos a presença dos pequenos, das crianças, que tem o privilégio desde cedo estar na tua casa. Queremos te pedir, ó Pai, que a tua palavra seja formada em seus corações. Amém. E que elas guardem no coração a tua palavra e que nunca venham a se desviar dos teus caminhos. Amém. Capacite as irmãs professoras para que compartilhem a tua palavra na linguagem que elas possam entender e o façam com a convicção de que o Senhor estará formando, estará encaminhando cada uma dessas crianças para o louvor do teu nome. Amém. Conduz este culto e que tudo seja, portanto, para a edificação da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ter o Lírios, cantando. E em seguida a palavra estará com o pastor Ricardo.
Graça e paz, irmãos. Amém? Prazer estar com os irmãos novamente. Dessa vez eu tive o prazer de conhecer o pastor Arão, que tem auxiliado e abençoado a vida dos irmãos, abençoado a vida dessa igreja. E na última vez eu descobri ao final do culto que os irmãos estão passando por um processo de sucessão pastoral. Um processo para toda a igreja, né? Um processo de transição, um processo onde, infelizmente, às vezes há um certo rompimento na igreja, com a saída de alguns membros, com a permanência de outros, alguns grupos de ação dentro da igreja, seja EBD, louvor, ou seus variados departamentos, então perdem os seus apoios. Eu creio que, não sei qual a razão que aconteceu isso, e também não cabe a mim. O importante, o pedido, o desejo é que o Senhor conduza os irmãos nesse processo de sucessão pastoral. Afinal, de todas as decisões que nós temos que tomar na vida, o que nos dá um grande respaldo, o que nos traz tranquilidade, o que nos traz firmeza, né, é a questão de sabermos que o Senhor aprovou a decisão que tomamos. Então, que os irmãos continuem nesse processo, que Deus continue abençoando os irmãos, e os irmãos continuem em oração. Né? Afinal, nós temos que saber e ter a certeza que o que recebemos, o que temos, o que quer que seja, que isso veio do Senhor, veio das mãos dele para nós. Isso é o mais importante. Amém? Amados irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a lermos juntos hoje. Creio que a última vez que eu estive com os irmãos pela manhã, nós falamos sobre o texto de Gênesis. Eu quero convidar os irmãos a lerem juntamente comigo o texto de Marcos, Marcos capítulo 5. O Ricardo vai projetar ali. Marcos capítulo 5, nós vamos ler um relato que fala sobre a história de Jairo. Alguns irmãos já conhecem essa passagem. Jairo, um dos principais da sinagoga, o Senhor cura a filha dele, e nós vamos pular um pouco esse texto. Nós vamos ler os primeiros versos, vamos ler até o verso 23, e depois, então, nós pularemos para o verso 35, porque há uma interrupção na história de Jairo. Como Jesus estava caminhando com Jairo, e então, de repente, uma mulher interrompe a história de Jairo, e Jesus intercedendo juntamente com Jairo. Então vamos lá, Marcos 5:1. Nós podemos fazer tal qual os irmãos estão acostumados. Eu leio um versículo, os irmãos leiam os outros, o outro. Mateus 5:1 diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Do 21, Ricardo. A gente já leu bastante aqui. A partir do 21, por favor. Vou fazer o seguinte, irmãos. Então vou ler de novo. A gente começa outra vez, tá bom? E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que saia e viva. Aí vamos para o 35. Por favor. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago.
casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que dessem comigo. Amém. Irmãos, eu quero trazer a leitura desse texto, a reflexão desse texto, à luz do texto de Romanos. Eu creio que compartilhei esse texto de Romanos, eu compartilhei com os irmãos. Esse texto fala muito ao meu coração e eu quero partilhar com os irmãos novamente esse texto que diz assim, digo, pois, porventura, Romanos 11, 36. O texto de Romanos 11, 36, ele fala assim, eu não sei 37, quase nada. Aí, Ricardo, obrigado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, diferente do que tem se dito hoje, falado hoje, creio que estrategicamente algo induzido, impulsionado, elaborado por Satanás, a igreja tem perdido o seu foco de um modo geral. A igreja, os crentes em Cristo Jesus, têm perdido o foco. Afinal, nós temos muitas demandas, nós temos muitos compromissos, nós temos preocupações de sobra, temos questões a resolver. Quando somos pequenos, temos as nossas preocupações dos pequenos que saíram daqui, né? Às vezes nós adultos agimos com certo descaso quanto à preocupação dos pequenos, mas para eles aquilo ali é o fim do mundo deles, tal qual para nós adultos as nossas preocupações são pesadas. E durante toda a vida as preocupações não deixam de vir. E nós começamos então a colocá-las no lugar do Senhor. Elas começam a tomar mais a nossa alma, elas começam a tomar mais o nosso tempo, elas começam a exigir mais de nós, e nós começamos a dar mais às preocupações, aos projetos, aos sonhos, aos planos, do que entregarmos ao Senhor. Esquecemos algo básico da palavra do Senhor, que não é Ele que gira em torno de nós. As coisas não giram em torno de nós. As coisas giram em torno do Senhor. Porque por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é para que Deus seja glorificado. Então o que acontece na minha história, na sua história, o que acontece na minha vida, na sua vida, os males, os benefícios, as questões mais variadas possíveis, é para que Deus seja glorificado. Afinal, eu sirvo a um Deus que Ele é o centro do universo, Ele é o centro da história. Eu sirvo a um Deus que Ele age, um Deus que Ele é presente, um Deus que conhece pensamentos, um Deus que é maravilhoso, um Deus participativo. Eu sirvo a um Deus único, Deus que se fez homem, Deus que veio aqui, Deus que é empático, que Ele sente o que eu senti. Ele se fez homem, Ele chorou a morte de um amigo, Ele ficou bravo com o pessoal, Ele ficou alegre com as pessoas, Ele participou de uma festa de casamento que era da cultura do povo da época. Nós servimos a um Deus que Ele faz parte da minha vida, Ele deve ser o centro dela. Então, se Deus não ocupa o centro da minha vida, não há um outro lugar para que Ele possa ocupar. Logo, então, Ele não estará nela. Então, a minha vida, que eu julgo que é minha, um dia eu escolhi entregá-la ao Senhor. Eu disse: Senhor, aqui é tua. Toma, Senhor. Que o Senhor agora seja o dono, né? Senhor, dono, aquele que detém o poder sobre. Então, que o Senhor seja o comandante da minha vida. Então, que agora eu vá onde o Senhor manda que eu vá.
que agora eu seja o que o Senhor quer que eu seja, que agora eu seja teu servo, que agora minha vida seja usada para a tua glória. Mas isso é uma luta muito grande, irmãos. É uma luta muito grande. Nós temos uma batalha imensa todos os dias para que essa verdade se cumpra, para que o Senhor não saia do centro da nossa vida. Essa batalha é contra mim mesmo, contra o meu ego, contra as minhas opiniões, contra os meus achismos, que muitas vezes, diga-se de passagem, não há uma firmeza bíblica para que eu concretize certas coisas como opinião, para que eu me embase em certas decisões. A Bíblia não está dando suporte a muitas delas. Então, se a Bíblia, que é a palavra do Senhor, nos dá suporte, então o Senhor, Ele não estará no centro. Mas posso empurrar esse culto só um pouquinho? Está longe? Só um minuto, deixa eu... Te ajuda. Só? Ajuda é bom, irmãos, ajuda é bom. Para que fazer sozinho? Obrigado. Agora sim. Obrigado, Deus abençoe. Então, meus amados, na história de Jairo não é diferente. Na história da mulher do fluxo de sangue, na história dos patriarcas, na história dos personagens bíblicos, não é diferente. Há relatos de pessoas reais na Bíblia, há relatos de pessoas como você, pessoas tais quais a minha pessoa, a pessoa da minha esposa. Eu já apresentei minha esposa, né, irmãos? Já lembro, aquela moça bonita ali, que veio comigo. As minhas duas filhas, a minha filha mais velha, aquela ali que está de cabeça baixa ali, morrendo de vergonha. E a mais nova foi para a sala para as crianças. A nossa vida, a vida de todos nós, ela tem que apontar o Senhor. E como nós fazemos isso? Assim como a vida de todos os personagens bíblicos, a minha vida ela deve apontar ao Senhor. O meu foco deve ser que o Senhor apareça. Isso não vai ser feito de uma maneira artificial, de uma maneira onde eu preciso forçar. Isso acontecerá de uma maneira muito natural, à medida que eu permitir que o Espírito Santo comece a agir na minha vida, que o Espírito Santo venha a mudar, a ocupar um lugar central da minha personalidade, e que Ele mude tudo que desagrada a Ele na minha vida. A única razão para que eu queira fazer isso deve ser engrandecer o nome do Senhor. Não se trata de figurar entre as pessoas, ser reconhecido por elas, ser aplaudido por uns, ser querido por outros. Não é exatamente isso que vai acontecer, porque nós seguimos os passos de Jesus, e não foi isso que aconteceu com Jesus. Não foi isso que aconteceu com Jesus, então, de certa forma, não é isso que vai acontecer conosco. Também não é esse o nosso objetivo, Eu fico curioso com uma frase que as pessoas dizem, nem Jesus agradou a todos. Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso. Jesus só tinha uma preocupação e um foco, que era agradar o Pai. Era só esse. O objetivo de vida de Jesus era apontar o Pai, era sacrificar-se para que nós tivéssemos vida novamente. Mas Jesus nunca quis agradar ninguém. Nunca preocupou-se em agradar, em ser querido, em ser famoso. Muito pelo contrário, neste texto que nós lemos, como em alguns outros onde Jesus fez milagre, Jesus falou: segura aí, não sai espalhando a notícia não. Jesus não queria atrair essa multidão toda que ia atrás dele, como estava acontecendo, embora fosse consequência, Você está curando, está falando, está com um discurso diferente de tudo que nós ouvimos aqui nas sinagogas. Olha, vamos lá ver quem é, vamos ver o que ele está fazendo, o que será que ele vai fazer hoje? A multidão perseguia Jesus e, o Senhor fez milagres, nossa, multiplicou os pães, que bom, nós vamos atrás do Senhor, multiplica os pães de novo, dá outro sinal para a gente, e agora, o que o Senhor vai fazer? Então, causava um alvoroço no meio da multidão. Sim, mas não era o objetivo de Jesus. E Jesus nunca negou a ninguém o seu foco. O foco de Cristo, na intenção de adorar ao Pai, mostrar ao Pai, deve ser também o nosso foco. Então, Jairo nos traz algumas lições muito importantes que nós extraímos deste texto e podemos extrair também de outros textos. Por quê? Porque esse texto, meus amados, assim como outros, é Deus agindo na vida de pessoas comuns. Jairo era uma pessoa comum.
Jairo ocupava um lugar dos principais da sinagoga, um dos líderes da sinagoga, mas ainda assim ele era uma pessoa comum. Nós, em nosso pensamento errôneo, nós temos a ideia totalmente equivocada de classificar as pessoas como mais importantes e menos importantes. Se ele canta, ele é mais importante. Se ele figura de alguma maneira no nosso grupo social, ele é mais importante. Se ele está na TV, então, meu Deus, ele é importantíssimo. Eu estava vindo para cá e passamos por um ônibus e esse ônibus estava propaganda de alguma coisa, de um evento que vai ter em Itaquá. Um evento de rodeio, sertanejo, alguma coisa assim. E veio um monte de gente que eu já vi e não conheço ninguém, eles também não me conhecem, acredito que eles não façam nem questão, né? Mas também não tem problema. É o Tiaguinho, acho que vem aquele outro rapaz lá, aquele sertanejo bombado, enfim, Léo Santana, esse mesmo, alguém que não conhece Jesus. Então, amados, muita gente muito famosa nós classificamos, achamos que eles são mais importantes, porque eles estão socialmente figurando. De modo que o Senhor olha para nós da mesma maneira, todos carentes da graça. E Jairo era um homem comum, um dos principais da sinagoga, figura social, figura importante. E um grande ensinamento, meus irmãos, que nós aprendemos nesse texto é que Deus, o Senhor Deus, Ele, não perdendo o nosso foco, quer engrandecer a Ele, quer louvar a Ele, quer viver para Ele. Esse deve ser o foco da sua vida e da minha vida. Afinal, um dia reconhecemos Ele como Senhor. Então, nesses altos e baixos da vida, nessas correrias doidas que a gente vive, nessa correria doida, nós devemos sempre lembrar que o Senhor é socorro bem presente. Então, se o Senhor é socorro presente, e Ele é bem presente, né, já nos traz uma lição de que Ele correu até o Senhor Jesus para pedir ao Senhor Jesus por sua filha. Quando nós corremos para Jesus, Jesus não é mais uma tentativa. Jesus é a única opção. Então, quando nós nos endividamos por alguma coisa, quando nós adoecemos, ou quando um ente querido adoeceu, ou quando nós perdemos o emprego, ou quando nós estamos muito felizes, ou quando acontecem coisas maravilhosas conosco, o nosso primeiro passo é correr ao Senhor. Eu corro ao Senhor para pedir, para chorar, para clamar, para reclamar. Eu corro ao Senhor para agradecer. Eu corro ao Senhor para glorificar o nome dEle. E como diz João 4, 24, né? Se não for em espírito e em verdade, é um negócio que Deus não recebe. O Antigo Testamento classifica isso como um fogo estranho. Né? A gente busca o Senhor em socorro, a gente busca o Senhor para adorar, a gente busca o Senhor para louvar, porque precisamos louvar o Senhor, reconhecendo quem Ele é. Isso faz bem para nós. Então, quando nós vamos até o Senhor, nós precisamos ir originalmente como somos, de coração aberto, de coração sem barreiras, sem obstáculo nenhum, até o Senhor. Então, eu posso clamar ao Senhor, eu posso gritar, eu posso não abrir a boca, eu posso só ficar no meu cantinho quietinho, às vezes com o coração apertado, às vezes alegre, posso agradecer a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Posso pedir ao Senhor, poxa, Deus, eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Senhor, por que o Senhor me deu? Senhor, mas nunca me dirigir ao Senhor achando que Ele deve algo a mim. Então, meu amado, não importa as circunstâncias boas ou ruins, no caso de Jairo aqui estava bem ruim. Né? A filha dele estava morrendo, a filha dele estava prestes a morrer. Então, nós sempre vamos buscar ao Senhor, sempre vamos recorrer ao Senhor. Recorremos ao Senhor através das nossas orações, através da adoração, através dos cânticos, através da leitura da palavra, sempre recorremos ao Senhor. Então, tá bom? Recorra ao Senhor. Tá ruim? Recorra ao Senhor, sempre aos pés do Senhor. Inclusive as lutas que nós passamos, amados, isso é para todo mundo, né? Para os cristãos e os não cristãos, você vai passar por lutas enquanto crente que você não vence sozinho. O que vai fazer você vencer a sua dependência do Espírito Santo e a sua dependência de Deus. Então, eu não encaro nada sozinho.
Porque eu sei que as lutas, quando o meu inimigo se levanta contra mim, eu sei que essas lutas eu não vejo sozinho. O que vai determinar a minha vitória é a minha dependência. A minha dependência do Senhor. Né? A Bíblia nos mostra um fato muito curioso. Quando Satanás veio contender com, acho que foi com Miguel. Não lembro, foi com Miguel, pastor? Se o pastor não lembra também, não tem problema, a minha memória está ruim. Satanás veio contender com alguém por causa do corpo de Moisés, com um anjo. E esse anjo, que era um dos anjos, acho que era ele era um dos anjos altos, eu não lembro o carro dele, não era anjo, ele era mais alto. Ele disse o seguinte: olha, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não ousou peitar Satanás, ele não ousou desafiar Satanás. Ele falou: olha, eu venho em nome do Senhor. Ou seja, se você vier contra mim, você vai se resolver com ele. Então Satanás recuou e deixou o anjo embora, sem entregar onde estava o corpo de Satanás. O anjo não enfrentou, eu vou enfrentar Satanás sozinho. Meus irmãos, então qualquer luta, qualquer situação, em qualquer necessidade, em qualquer alegria, recorra sempre ao Senhor. Ele é presente, Ele está aqui, Ele estará no seu quarto, Ele estará, se o irmão estiver lá no trabalho, for no banheiro, estiver em casa no banheiro, quiser orar com ele, ore no banheiro, o Senhor vai ouvir. O Senhor vai ouvir você aonde você estiver. Ouviu o Jonas lá no fundo do mar, Ele vai ouvir você no seu quarto também. Fale, abra, rasgue o coração diante do Senhor. Isso desde os primórdios depende da nossa vida. O relacionamento com Deus. Eu falo que esse Deus é tão bom, que esse Deus é tão maravilhoso, eu preciso depender dele. Eu preciso buscá-lo, eu preciso entregar, confessar, falar, chorar. Mesmo que às vezes eu esteja errado. Eu falo ao Senhor, o Senhor corrige. O Senhor fala através da palavra, o Senhor fala através dos cânticos, fala através dos meus irmãos em Cristo. Tudo é ferramenta. Eu terei o discernimento do Senhor para saber que o Senhor está falando comigo. Então busque. Nós precisamos compreender o seguinte: eu sempre preciso buscar ao Senhor. Fazendo isso, eu nunca vou perder o meu foco, que é viver para Ele. E quando eu busco ao Senhor, eu preciso compreender que Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele que conduz, Ele que mantém, Ele que sustenta toda a história. E Ele é quem diz o sim, o não, Ele é o Senhor do tempo, Ele controla tudo. É fácil dizer essas coisas quando nós não estamos em determinadas situações, mas quando a nossa fé é sacudida, nós somos desafiados a viver a verdade do que lemos, do que dizemos crer. Ninguém vai pedir ajuda para socorrer a filha. Ajuda minha filha, Senhor, minha filha está bem, está ruim, ela vai morrer. É o desespero. Jairo, devo lembrar aos irmãos que ele não se achegou a Jesus como uma tentativa a mais. Vai que dá certo. Ele chegou plenamente com fé. Já tinha ouvido falar de Jesus como um dos principais das sinagogas. Ele creu em Jesus, tal qual a mulher que interferiu aqui, esse socorro de Jesus, foi a mulher do fluxo de sangue. Ela não foi, quem sabe Jesus pode fazer alguma coisa que ela não tinha dúvida que ele podia fazer. E ele pode fazer. Mas a grande questão, amados, que nós devemos refletir não é se Deus pode ou não. Que Deus pode, eu tenho plena certeza, não há dúvida. Mas Deus quer fazer. Sempre que levar algo ao Senhor, coloque seu coração aberto, sincero, pedindo: Deus, eu quero que seja feito isso, Senhor. Mas, como Jesus nos ensina, que assim como eu querer, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque é para ela que nós devemos viver. E à medida que eu sufoco meu eu vou começando a entender isso. Então, vida, morte, vitória, derrota, tudo é em torno do Senhor. E aí Jairo está desesperado, ele vai pedir a ajuda de Jesus, e de repente Jesus começa a andar, do nada Jesus para, e no meio daquele povo empurrando Jesus, até os discípulos falam: Jesus, é impossível alguém não ter tocado no Senhor. Aí Jesus fala: quem me tocou? E aí ninguém se manifesta, porque provavelmente um baréu de gente tocou em Jesus. Pensa os irmãos aqui, os irmãos que já tiveram a oportunidade de pegar um maravilhoso ônibus lotado, os irmãos que já tiveram a oportunidade de pegar o trem de manhã. Eu trabalhei um tempo na 25 de março, maravilhoso, irmãos. Calor humano não faltava.
Né? Você pega o tênis cheio, você não levanta o pé para coçar aqui, você não consegue baixar. De fato, lotado tem para voltar, então, você pega do mesmo jeito, porque tudo é hora de pico, todo mundo quer ir embora ao mesmo tempo. Era uma situação daquelas ali. Jesus andando, os discípulos ao redor de Jesus, e todo mundo empurra, todo mundo querendo pegar em Jesus. E Jairo, preocupado com a filha dele, no meio dessa confusão toda, Jesus, quem foi que me tocou? E aí Jesus insistiu, a mulher viu que não ia ter saída, ela falou, Senhor, fui eu que toquei no Senhor. A mulher que há 12 anos ela já menstruava, os médicos não resolveram, ela perdeu muito dinheiro, muito recurso, e ela creu em Cristo Jesus. Jesus disse, a tua fé salvou, você pode ir. E Jairo esperando. Como muitas vezes nós temos que esperar, porque nós somos donos do tempo. Quando eu peço qualquer coisa a Deus, né, pelo menos, eu falo por mim, eu falo pelos irmãos, mas quando eu peço algo a Deus hoje, Senhor, eu não posso dizer a Deus, Senhor, mas que isso seja feito no teu tempo, porque muitas vezes eu não quero isso no tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor pode demorar. Às vezes peço algo hoje, querendo que seja feito amanhã, ou se o Senhor preferir que seja feito hoje mesmo, antes mesmo que eu diga amém. Mas, Senhor, se o Senhor não for me dar, Deus, se o Senhor não quiser, me ajuda, Senhor, me ensina a esperar. Porque os irmãos lembram que para tudo eu dependo do Senhor, eu dependo da ação do Espírito Santo. Por mim mesmo eu não vou esperar, por mim mesmo eu meto os pés pelas mãos, quero resolver, quero fazer, porque Jesus está dando atenção para outra pessoa. E eu olho para o lado e o irmão está sendo abençoado, o outro irmão foi abençoado, o outro irmão recebeu o que nem pediu, Deus já multiplicou, já fez. Mas lembrem-se, irmãos, não se trata da minha história, não se trata da sua história, não se trata do seu sucesso, não se trata do meu sucesso. É como eu sempre digo, aqui é a plateia de um só. É a plateia de um só. Só um veio para receber, só um está aqui para receber tudo que é feito aqui, só o Senhor Jesus. Depois do Senhor Jesus, todos nós daqui para trás, ou se tivesse para lá também daqui para frente, todos nós viemos entregar algo, prestar um culto, louvar a esse Senhor maravilhoso. Então só Ele veio para receber a adoração, só Ele veio para receber o culto. Nós trazemos a vida, trazemos pedidos, trazemos alegrias e recebemos a bênção do Senhor, porque Ele é misericordioso e Ele é abençoado. Por isso, então, não se trata da minha história, mas eu tenho pressa. Senhor, será que o Senhor sabe que é urgente? Será que o Senhor não vê a minha necessidade? No caso de Jairo, minha filha está morrendo. Será que Jesus não sabe que minha filha está morrendo? Jesus não pode parar porque cada segundo é importante. Senhor, eu tenho pressa. O salmista dizia isso, né? Davi disse isso: Senhor, apressa-te em me socorrer. Apressa-te em me socorrer. Anda logo, Senhor, socorro. É para agora, Deus, é para ontem. Mas devemos lembrar que Ele é Senhor do tempo. É Ele que diz quando vai acontecer, se vai acontecer, se não vai acontecer. E aí Jairo então começa a resolver tudo aquilo ali, aí Jairo começa a caminhar normalmente com o Senhor, e estão indo para a casa de Jairo, só que no meio do caminho vem alguém de lá. E esse alguém que vem da casa de Jairo fala: olha, Jairo, não adianta mais não, porque não adianta, ele usa a expressão, não incomode mais o mestre, né? Não que aquela pessoa tivesse Jesus como mestre, mas não incomoda mais Jesus, não adianta mais, ele não pode fazer mais nada. Afinal, a menina já morreu. Ou seja, a esperança que você tinha de que algo desse certo, a esperança que você tinha de que Jesus a ressuscitar, que Jesus a curasse, que Jesus fizesse alguma coisa que as outras pessoas não puderam fazer, acabou. Acabou. Não incomode mais o mestre. Não adianta mais você pedir, não adianta mais você orar. Inclusive, irmãos, tem um momento que não adianta mais orar mesmo. É quando o Senhor diz não. Quando o Senhor diz: ó filho, acabou, não, se a vida se enfrenta. Como Paulo passou por um momento desse, né? Senhor, por 3 vezes ele orou, tira de mim tira esse espinho de mim, esse espinho na carne e tal. E o Senhor falou: não, a minha graça te basta, segue o espinho. E Paulo não pediu mais, o Senhor já tinha dado um basta, já tinha dito não.
Isso é muito bom nós lermos, contemplarmos esses relatos, fatos bíblicos, porque as coisas não acontecem poeticamente como queremos. As coisas acontecem como o Senhor quer. As coisas não acontecem para que eu viva felicíssimo nesse mundo, onde tem sido oferecido um Jesus que é o gênio da lâmpada. Você escreve, ele faz, ele realiza, ele vai te dar. Se Deus não quiser, ele não vai lhe dar nada. Ele já lhe deu a salvação, que é algo que nós não podíamos ter, não podíamos alcançar, não chegaríamos até ela. E o Senhor já falou: olha, filho, você creu? Toma, você está salvo. Você vai passar a eternidade comigo. Vou restaurar a sua vida, vou trazer você para a eternidade. Então as outras coisas, meus irmãos, não têm tanta importância quanto o prêmio soberano que já ganhamos. Mas a gente tem essa convicção no coração. Os momentos de desafios da vida que temos, o Senhor nos traz essa mensagem: olha, filho, não tema, creia somente. Mas tome cuidado para não ser induzido por pensamentos mundanos a crer no que a Bíblia não fala. É confortante ouvir canções que dizem: Deus vai fazer acontecer, né? O Senhor vai te honrar na presença dos inimigos. Isso fora do contexto, obviamente. Davi fala isso nos Salmos, né? Mas fora do contexto, que Deus vai fazer você brilhar, e todo mundo que viu lá, que te perseguiu, que foi contra você, vai ser humilhado. Vai ser humilhado. Tá bom. Eu queria que os irmãos pensassem nos cristãos que foram devorados por leões nas covas, lá no Coliseu, em Roma, né, na inauguração do Coliseu. Queria que os irmãos pensassem, eles não foram, as pessoas que estavam rindo deles, não viram eles sendo exaltados ali, eles foram comidos por leões. As pessoas, os nossos queridos irmãos que estão na janela 10x40, né, ali pela Coreia do Norte, tem uma Coreia que acho que é do Norte, que tem o Kim Jong-un, é do Norte, né? Me ajuda, obrigado. Tem a Coreia do Norte, onde os cristãos são perseguidos, nos países de predominância de um determinado grupo, Al-Qaeda, que mata os cristãos em plena internet sendo degolados por não negarem ao seu Senhor. Aonde está esse evangelho assistindo a esses irmãos? O evangelho que promete status, o evangelho que promete brilho, que promete glória para o homem, que promete que o homem vai ser engrandecido entre os outros homens. Isso não é evangelho. Então não temas, creia somente, creia no Senhor, creia na provisão do Senhor, creia na decisão do Senhor, creia que o Senhor tem sempre o melhor para a sua vida, independente do que aconteça. Creia que o Senhor é bom, mesmo que o mundo desabe. Creia que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque é bíblico, porque está na palavra do Senhor. Creia no que a palavra diz. Ela é mais do que suficiente. Nós que somos pregadores do Evangelho, nós fomos chamados pelo Senhor para reproduzir, para dizer novamente o que a palavra disse. Nós não somos chamados para reinventar o texto bíblico, para florear o texto bíblico. Nós não podemos esconder a mensagem do Senhor quando ela fala de arrependimento, quando ela fala de condenação, quando ela fala de responsabilidade ante o Evangelho que eu tenho ouvido. Não podemos esconder isso, isso é estratégia maligna. Então é muito bom você querer que tudo vai sair de uma maneira poética, mágica, linda na sua vida. Só que a Bíblia nunca disse isso. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Isso é uma falácia mundana. Eles pegam, não, crê somente. Não, fica firme aí que tudo vai dar certo, do jeitinho que você quer, do jeitinho que você pediu, né? Tudo vai sair de uma maneira maravilhosa, para que todo mundo olhe para a sua história e veja, olha como Deus é bom. Diga-se de passagem, amados, Deus é bom porque Ele é bom. Não é porque eu acho ou deixo de achar. Não é pelo que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Deus é bom porque Ele é bom. Então toda referência de bondade, tudo que quer dizer de bom, ela tem que brotar de algum lugar. Tem que ter algo que traga a referência para que ela seja boa ou não. Essa referência não é a conveniência social, não é o que eu acho ou deixo de achar, é o Senhor. Porque Ele é bom.
Então, mesmo um personagem real, um personagem bíblico, uma história verídica, que é a história de Jó, quando ele olha para aquilo tudo, ele não pode dizer que Deus não é bom, porque Deus é a referência de bondade. Então, é o único que eu posso dizer que não erra no que faz. O que quer que ele faça, está feito e está correto. A Bíblia não esconde nada que eu não possa saber, que eu não devo saber. Há fatos que aconteceram na história, por exemplo, quando Moisés nasceu, as crianças estavam sendo mortas, Moisés foi escondido. Mas onde estava Deus quando isso aconteceu? Esse não é o Deus que eu creio. Não, esse é o Deus que eu creio. Onde as pessoas passaram fome de uma maneira que uma mãe comeu o seu filho e deu para outra comer, e na hora foi comer outra não deu. Onde estava Deus? Deus estava lá também. As pessoas viraram as costas para ele. Quando nos seus cultos pagãos as pessoas ofereciam as crianças à estátua de Moloque, as crianças morriam sacrificadas, onde estava Deus? Deus continua lá. O Deus que servimos é o único Deus verdadeiro e é o Deus que o que quer que ele faça, ele não deixa de ser bom e ele não deixa de estar certo. Porque senão, meus amados, eu estou construindo Deus ao que eu quero, ele só faz o que eu acho que é bom. Não, a referência não sou eu, a referência é ele. Ele pode, eu não. Eu posso, devo e quero obedecê-lo sempre. Então não temo, creia somente, é a mensagem do Senhor, creia nele, creia em Cristo, conheça o Cristo que você está crendo, para que as falácias mundanas não derrubem a sua fé, para que você não seja levado de um lado para o outro. Não perca o foco é Cristo, é a glória de Cristo. Então, eu devo crer no Senhor Jesus, eu devo manter o meu foco, porque eu sei que Ele sempre tem a última palavra. Independente da circunstância, independente do poder ou não poder, independente do fazer ou não fazer meu, eu sei que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. A mim cabe submissão, a mim cabe dependência, a mim cabe recorrer sempre ao Senhor e buscar sempre que Ele seja engrandecido no que eu faço. Então pense no irmão, que o irmão é um agente do Senhor no seu trabalho. E a sua postura, a sua conduta no trabalho é para engrandecer ao Senhor. Então, quando você é um ótimo profissional, e dentro da sua possibilidade, dentro do seu conhecimento, dentro das suas forças você deve ser, e não sou eu que disse isso, Colossenses 3:23 diz que tudo quanto fizerdes, faça como para o Senhor e não para os homens. Então eu devo ser um bom funcionário, não é porque eu vou, perdoe a minha expressão, puxar saco do meu patrão. Não é porque eu quero ser mais bonito do que os outros, não, porque tudo quanto eu fizer, eu devo fazer para o Senhor. E o meu trabalho eu faço como eu puder, da melhor maneira possível, para engrandecer ao Senhor. Mas as pessoas, eu não saí falando lá, o patrão mandou que eu varresse o chão, eu varri o chão, mas eu não cantei nenhum louvor, eu não gritei glória a Deus, aleluia. Eu não falei Jesus, Jesus, Jesus. O Senhor será engrandecido com a sua atitude, com o seu comportamento, com a sua postura. Às vezes a nossa vida desequilibra, as coisas que pedimos não acontecem, o nosso conforto é tirado, a nossa segurança é balançada, o Senhor será glorificado na sua vida. Porque a história não é a minha, o mais importante não sou eu, o mais importante é o Senhor ao qual eu sirvo. Não perca o foco. Lembre que a sua vida, que a minha vida, a nossa existência, ela tem uma razão, ela tem um objetivo, ela tem algo que a move, algo que é principal, e esse objetivo é agradar ao Deus que eu reconheço que criou tudo que existe, o Deus que eu reconheço que é o dono da minha vida. E à medida que eu cumprir esse objetivo, a minha vida é completa de satisfação e de alegria, meus irmãos. Voltando ao Coliseu, se você pudesse perguntar a um daqueles crentes, sem dúvida, se você pudesse perguntar a um daqueles crentes, você trocaria agora, já que você morreu, você trocaria pela vida? Não, trocaria não, e morreria novamente. Essa introspecção do Evangelho foi o que invadiu o coração dos discípulos
que iam de cidade em cidade, falavam do amor de Jesus, eram expulsos, não eram queridos por ninguém, alguns eram ridicularizados. Paulo foi preso, e aqui uma cidade que foi ele, Apolo, foi expulso por pedradas. Teve uma outra que ele teve que ser descido pelo balde lá no mundo para não morrer, que o povo queria persegui-lo, porque ele estava falando do Evangelho. Era isso que movia o coração dos discípulos. A razão que existia é agradecer ao Senhor. Isso não quer dizer que eu não posso ter sucesso profissional, que eu não posso ter meu conforto financeiro. Isso não quer dizer que eu não devo correr atrás de saúde, que eu não devo buscar uma vida de qualidade. Não, isso não quer dizer. Se o irmão tem uma vida profissional e quer ter uma carreira, trabalhe, ore, interceda, se dedique, se esforce, se estude, vá atrás e que Deus lhe abençoe. Mas em tudo que o irmão fizer, aonde o irmão estiver, no trabalho, na empresa, no ônibus lotado, Deus colocou você ali, queridão, para que o nome dele seja glorificado. E o objetivo é que seja glorificado na sua vida, na minha vida. Então, a minha vida não está ao acaso. Eu não estou onde estou trabalhando por acaso. O Senhor preparou para que eu estivesse lá, para que lá eu agradecesse o nome dele enquanto servo dele. Então, meus amados, nós vimos o final desse relato maravilhoso. Jesus, ele chega lá, os profissionais, carpinteiros, estão sorrindo, chorando, e aí do nada, quando Jesus fala, olha, ela só está dormindo, eles param de chorar, alguns começam a dar risada. Jesus está doido, morreu, a gente não sabe como é que ele está morto. E aí Jesus, então, não tem a intenção de fazer alvoroço, propaganda, espetáculo. O objetivo é a glória do Senhor. Jesus chama os mais próximos ali, que era Pedro, Tiago e João, entra lá. E aí Jesus fala para a menina, Talita, levanta aí, simples assim. Menina morta, Jesus, levanta aí, menina. Aí ela levanta e é curada pelo Senhor. E aí Jesus fala, dá comida para ela e não fica espalhando isso. Tá bom. Um final maravilhoso. Um final feliz. Um final poético. Mas nem todo final é assim. Nem todo final é assim. Existem pedidos na sua vida, na minha vida, que nós fazemos ao Senhor, clamamos ao Senhor, o Senhor diz não. Esses pedidos podem ser por cura de alguém e o Senhor diz não. Esse pedido pode ser pela restauração do casamento de alguém e o Senhor diz não. Esse pedido pode ser o mais lindo possível. Mas, meus amados, aqui teve um final lindo, maravilhoso. E agora eu quero que os irmãos pensem, por exemplo, novamente, não foi um final romântico. Olha o final de Pedro, olha o final de Paulo, olha o final de João, olha o final dos outros discípulos. Não foram finais românticos. Morreram. Morreram à espada, crucificados, os mais variados tipos de morte. Morreram. Então, quando nós encerramos, meus amados, quando falamos dessa questão de manter o foco, que é a honra e a glória do Senhor, quando falamos de uma questão onde eu não sou o centro do universo, o Senhor é o centro de tudo, o objetivo das nossas vidas é glorificar a Ele. Então a grande questão não é perguntar ao Senhor, o que vai acontecer com a minha história? Deus, eu estou na tua mão, eu não posso passar por isso, não posso passar por aquilo. Não, meus amados, a questão é, Senhor, eu estou nas tuas mãos. O que vai acontecer eu não sei. Mas, Senhor, não importa se eu terei riqueza, desde que trabalhemos para isso, Deus não recompensa preguiçoso. Senhor, não importa se eu serei pobre, não importa se eu terei plena saúde, ou se a minha saúde será pela metade, não importa se o Senhor não realizará os meus desejos. Mas, Senhor, eu estou aqui entregue nas tuas mãos, para que aconteça o que acontecer, o teu nome seja glorificado. Para que a minha vida sirva para cumprir o objetivo dela, que é glorificar ao teu nome, que é engrandecer a quem tu és. Eu não fui chamado por Deus para ser pagiado, para viver acima de todos os outros homens. Imagina, nós somos chamados para servir, irmãos. E o privilégio de servir, ele não pode ser minimizado pelas recompensas que esse mundo tem a oferecer para nós. O melhor que temos é sempre servir a esse Deus. O melhor que podemos fazer é servir a esse Senhor, servir de coração. Servir porque reconhecemos quem Ele é. Então, Senhor, o que tiver que acontecer na minha história, Pai, eu quero estar
disponível nas tuas mãos, Senhor, para que aconteça, que o teu nome de fato seja glorificado na minha vida. E que cada vez mais o Senhor apareça e que nós venhamos a diminuir. Que o teu nome que o teu nome brilhe na minha vida. Esse é o nosso objetivo, amados. Amém? Posso encerrar? Vou orar então, meus irmãos, pedindo que Deus nos abençoe. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça, teu amor e a tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Deus, tu conheces cada coração, Pai. Tu sabes, Senhor, da nossa necessidade, ó Deus. Pai, tu sabes o que temos passado, os desejos mais profundos do nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes pecamos, Pai. Isso é gravíssimo, ó Deus. E te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio aos pecados, ante ao nosso arrependimento, o Senhor nos limpa, nos purifica, Pai. Nos traz de volta a tua presença, Senhor. Ó Deus, que nunca, Senhor, as ilusões do inimigo, ó Pai, os falsos encantos, ó Deus, os presentes ilusórios, possam nos desviar do nosso foco, que é engrandecer a Ti, Deus. Que em toda situação, Pai, na alegria, na tristeza, o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Que sejamos ferramentas afiadas, ó Deus, para ser usados por Ti todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, por sempre ouvir as nossas orações, ó Deus, e que porque acima do que pensamos bom, o Senhor toma a decisão final, ó Deus, porque Tu és o Senhor de toda a vida, Pai, Tu és o Senhor da nossa existência. E obrigado, Deus, por tudo que tens feito na vida da Tua igreja, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não sei
Vamos